Muito bem, irmãos. Vamos abrir a palavra. João capítulo 13, passagem por nós já conhecida. Muito bem, irmãos. Em João capítulo 13, nós vamos estar começando uma consideração aqui e observando outros textos da Bíblia também. Lendo os primeiros versos, nossa irmã pode se assentar. Verso 1 começa dizendo a palavra assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre
e Senhor, dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Paremos aqui. Aqui nós temos um ato, algo que aconteceu e foi registrado por João, outros não falam deste assunto, que foi por ocasião da reunião de ceia. Devemos ligar os fatos todos e lembrar sempre do ato que nós estamos fazendo. De muitos símbolos que haviam nas Sagradas Escrituras e determinadas pela lei, precisamos estar atentos que muitos desses símbolos continuam valendo no entendimento para nós lermos, conhecermos e aplicarmos no que se refere segundo a simbologia. Mas para executarmos, nem tudo foi colocado para ser executado. Algumas coisas foram determinadas para serem continuadas. A nossa reunião de hoje tem princípio na Páscoa, não esqueçamos. Páscoa, que era cordeiro assado em fogo, comido com ervas amargas e pão sem fermento. A Páscoa que significava o livramento de morte na terra do Egito. Aqueles que estavam participando da Páscoa, comendo do cordeiro, e cujas portas de suas casas estavam marcadas com o sangue do cordeiro, esses foram livres da morte. Mas onde não havia isso, a morte entrou e operou. Mas os que estavam no ato da Páscoa, ao contrário, não somente tiveram a manutenção da vida, como também a declaração de uma liberdade da terra do Egito, podendo largar o Egito para trás e sair livres numa caminhada que levaria à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Figuras permanecem válidas. E o Senhor ordenou ao povo no passado que isto fosse realizado continuamente, para lembrar a libertação do Egito e a partida para a terra prometida. Chega o tempo de Jesus, e Jesus assenta-se à mesa com seus discípulos, ensina muitas coisas, fala de muitas coisas, e no ato da ceia ele deixa novas determinações. Ali assentado com seus discípulos, participando daquela mesa, antes acontece esse fato, o lavar os pés. Depois o ato da ceia propriamente dito.
em que ele distribuiu o pão e o cálice, fala que desejou muito participar daquela Páscoa e determinou que os discípulos fizessem isso todas as vezes que estivessem reunidos, toda vez que comerdes e beberdes, fazer isso em memória de mim. Aí ficou a ordem para fazer isso sempre. E a figura que nós hoje praticamos, cumprimos, mudando, se percebem bem, relembremos as figuras. A figura do cordeiro, ervas amargas e pão asmo, substituída agora simplesmente pelo pão e pelo vinho no cálice. Mas falando a morte do cordeiro. Mas qual cordeiro? Não um cordeiro imolado, assado em fogo, mas de Cristo Jesus, que se deu na morte por nós. Temos que lembrar sempre disto. Páscoa é morte de Jesus, que nos livra da condenação de morte no Egito e nos dá liberdade para caminhar para os céus, a terra prometida real, verdadeira. A figura permanece, foi trocado: cordeiro, ervas amargas, pão asmo, agora somente 2 elementos: vinho e pão. Mas o vinho fala do sangue derramado, fala da morte de Jesus e dele se dar para sustento nosso. Entendamos isso. O desvio grande do cristianismo hoje é não preservar isso com todas as forças. Facilmente se troca, já falamos, por chocolate redondo, figura de coelho, e fazendo isso no domingo e dizendo que é ressurreição, bagunçando todas as coisas. Santa Ceia é Páscoa, Páscoa é Santa Ceia fala de morte. Toda vez que fizermos isso, anunciamos a sua morte, até que venha. Então tem nada de ressurreição aqui, é morte. E a ordem sempre foi para ser feito no sábado. Na verdade nem é no sábado, é ao entrar o sábado, é entre a sexta-feira e o sábado. Por isso, mais precisamente, alguém vai dizer nas escrituras, entre as 2 tardes, ao finalizar a sexta e começar o sábado, porque era anúncio da morte de Jesus, que se daria ao terminar a sexta, entrando o sábado. E Jesus se deu na morte justamente às 3 horas, ao término da sexta, sabendo que no pôr do sol, 5 e pouco, 6 e pouco, terminaria a sexta-feira com o pôr do sol e já iniciaria o sábado. Por isso que Jesus, uma vez morrendo, correram para sepultá-lo às pressas, correram para acabar de matar os outros que estavam crucificados ao lado dele, correram para sepultar, porque a morte de cruz, o estar levantado no madeiro era maldição, e não podia estar corpo levantado no madeiro no dia do sábado, porque o sábado era grande aos olhos de Deus. Por isso Jesus foi sepultado rápido, entrando o sábado propriamente dito. Mas estão colocando domingo, errado. E muitos de nós não temos nem força para defender isso, nem defender face a outros pensamentos, outras atitudes
e às vezes não temos nem força para defender isso diante da família, dos filhos. Fraqueza nossa. E Deus está vendo tudo isso, a nossa fragilidade e a nossa tolerância com coisas erradas, e sempre nos justificando, junto com aqueles que também se justificam em fazer tais alterações. Mas Jesus já disse: nem o tio cai por terra. E as mudanças humanas, os mandamentos humanos, as normas humanas não valem nada diante de Deus, nem diante dos homens também. Não tem valor algum. Portanto, precisamos levar isso bem a sério, muito a sério. Mas continuando, falando ainda de figuras, outras poucas figuras foram colocadas. Poucas, a unção com óleo. É para os enfermos. Não se é para ungir chave de carro, chave de casa e outras coisas mais. A instrução é: se há entre nós enfermos, aí sim chama os presbíteros, e que ore sobre eles, ungindo, e a oração da fé curará o enfermo, e se tiver cometido pecados, lhe serão perdoados. E é ordem também que Jesus deu aos seus discípulos ao mandar os discípulos de 2 em 2, indo pregar o evangelho. Imponham as mãos sobre os enfermos, ungindo com óleo, e serão curados. Irmãos, simplesmente isso. E a pessoa quer atribuir aquilo que Jesus mandou, ampliando e diversificando para tudo. E precisamos ter cuidado. Vamos falar claro, que a gente está junto, vamos falar claro. Até nos Gideões se orou para quem dava oferta grande, e se ungiu quem dava oferta grande. Não tem virtude alguma, irmãos, é desvio. Então quem deu 1.000 é ungido, quem deu 10.000, me ajuda aí, tem que ter uma unção mais especial, né? Quem deu só metade, não tem direito nem a metade da unção. Então são coisas, irmão, que vão entrando fácil, e o povo gosta. Irmão, estão entendendo? Vão perceber que nós estamos nos desviando e achando que a virtude verdadeira nas coisas copiadas e ampliadas, estendidas para outras aplicações. É desvio. É desvio. Assim, observe, entra fácil, entra no meio de nós. Nós somos gideões também, né? Somos. Se fizesse isso nos Gideões lá em julho, a gente vai correr para receber a unção, mas já prepara a poupança aí, que é para atingir 1.000. Se não atingir 1.000, não tem unção. É vergonhoso, é triste. É triste. Dói. Mas dói também que muitos aceitam fácil. Mas na verdade quem colocou isso não foi membro de igreja, foi? Ai, vocês já entenderam? Vocês já entenderam? Então nós, dirigentes, muitas vezes falhamos, inovando coisas facilmente. E não vão mudar, irmãos. Não há virtude, não há verdade em alterações. Vão ficar na simplicidade que há em Cristo Jesus. Ponto. E vamos entender que nem sempre nem a unção do azeite é necessária, porque ser símbolo.
Importa crer, e se crer vai ter a unção principal, que é do Espírito de Deus, e não do seu símbolo. É a unção real, é Deus nos visitando, operando em nós a cura, perdão dos pecados, o que for necessário. O símbolo existe, é verdadeiro, Jesus mandou, mas muitos ainda estão tão preocupados: se não for ungido, não será curado. Irmão, estou entendendo? Tá bom, então unge, porque é permitido, mas outra coisa não é. Outra coisa não é. Precisamos ter a fé do centurião de Cafarnaum, que pediu a Jesus para a cura do seu empregado, do seu serviçal, do seu funcionário. E Jesus disse: vou lá e vou curá-lo. Porque o centurião nem foi falar com Jesus, mandou o mensageiro. E Jesus lá vem aparecendo, indo para a casa dele. Ele corre e fala: não, senhor, que isso, não precisa na minha casa não. Na verdade, nós faríamos o contrário, né? Vem sim, senhor, vem sim, preparei um pão de queijo para o senhor. Mineiro. Cada um vai preparar uma coisa gostosa para o senhor. É bom receber o senhor em casa. Mas observe, irmãos, a atitude de fé. Ele barrou o senhor: não precisa perder tempo de ir na minha casa para curar o meu empregado. E explicou para ensino nosso: eu tenho autoridade, eu sou centurião. E vamos colocar mais coisas: ele é dominador da terra, ele é o vencedor, ele que manda. Eu chamo o empregado para vir, ele vem, manda ele ir, ele vai. Agora o Senhor, aí já colocou Jesus superior a ele mesmo, dominador da terra. O Senhor, basta uma palavra. Basta uma palavra, e meu servo será curado. E Jesus insistiu? Não. Dali mesmo Jesus voltou para trás, mas o servo foi curado. E Jesus nem falou palavra nenhuma, né? Ou falou? Nem precisava falar, que a vontade de Jesus já era determinante. Mas disse: não vi fé em homem algum em todo o Israel. Então nós precisamos entender, irmãos, o alcance das figuras permitidas, e vão ficar nelas, mas a fé avança muito mais longe, muito mais longe. Assim, muitos ficam preocupados muitas vezes de participar da ceia. Tem que participar da ceia. Se não participar da ceia, comer o pão e beber do cálice, estou perdido. E não é bem assim. É bom que participemos, tá bom? Vamos participar? Vamos. Sempre que pudermos. Mas a virtude não está nisso. Está no fato de compreendermos o que isso significa, que é Jesus morto por nós. Jesus morto por nós. Por isso fica difícil alguns casos. Tem pessoas que não estão corretamente diante de Deus posicionados, mas querem de qualquer jeito participar do pão, porque se não participar do pão não entra no céu. Mas se você não está adequadamente com a sua vida, participar do pão é condenação. É melhor não participar e ficar lá no fundo ou aqui mesmo, pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. É capaz de sair bonzinho dali. Mas ele achar que tem que alcançar um perdão, ou forjar um perdão para ele mesmo, para poder participar do pão, para não ir para o inferno, se ilude. Participa do símbolo autorizado, determinado, mas de forma indigna. Não estão entendendo? Nós estamos numa dificuldade nesses fins de tempos, irmãos. Eu vou falar mais claro, tá bom? Que com a autorização do divórcio, com a autorização do segundo casamento, o que Deus não permite,
Porque Deus não mudou. Muitos sempre ficam se esquivando e querendo perdão de qualquer jeito. Se divorciam, às vezes injustamente, esquecendo da palavra que Jesus disse, que Ele aborrece o divórcio, o repúdio, a separação. Mas Ele mesmo autorizou, porque há uma situação e única daquele que se prostitui, porque assim ele já quebrou o laço do casamento, etc. Mas nunca Deus autorizou um segundo casamento. Nunca. A separação, o desquite, me ajuda. Assinar carta de repúdio, sim. Mas casar de novo? Nunca. E alguns pegam a palavra do Senhor Jesus e querem maquiar para autorização. O que Jesus disse foi isso: por causa da prostituição, se separa. Porque na verdade, na prostituição de alguém que estava num compromisso, na aliança do casamento, ele rompeu o casamento. Mas a ordem continua. Se separou, foi necessário, e agora? Só tem um jeito: se reconciliar. Não dá para reconciliar? Fique separado. Mas não dá para ficar separado. Tudo bem, reconcilie. Mas não dá para engolir isso. Então, fique separado. Fica só. E muitos querem atropelar isso. Está claro, irmãos? Agora virou coisa muito normal pessoas estarem separadas e casadas de novo. E há igrejas que até casam logo o que está juntado para legalizar a situação. Mas na verdade, irmãos, estão dando um rótulo de santo aquilo que continua não santo. Irmão, estão me entendendo bem? Se não é lícito um segundo casamento, estando o esposo ou a esposa ainda vivas, que é a palavra que estudamos em Romanos 7, é que ambos estão ligados um ao outro até que tão somente a morte os separe. Então não é para falar com quem está juntinho aí, divorciado, mas está num novo relacionamento, casa que vai acertar. Não, você está afrontando Deus. Igrejas estão afrontando Deus, dizendo está casado em nome de Jesus, quando Jesus não quer nada daquilo, está dizendo é pecado. É pecado. Errou, separou, casou de novo, e agora? O que fazer? É complicado. Tem uns que dizem, eu não sabia, eu não era evangélico. Tá bom. Esqueceram que nós estudamos em Romanos que a lei de Deus está no coração e na mente. Ele sabia, só que não deu atenção. Tanto que não deu atenção que nem lhe sobreveio a ideia de que um dia soube, de que um dia tenha tido entendimento. Esqueceu de olhar para os pais, para os avós, para os bisavós e etc. Mas tá, não sabia. Aceitou o evangelho agora. Vai para o céu ou não vai? Se aceitou verdadeiramente Jesus, vai para o céu. Aí a minha situação: se você aceitou Jesus verdadeiramente, os teus pecados estão perdoados. Então não pode pecar mais. Estude Romanos. Se eu matava e não mato mais, parei de pecar. Está claro, irmãos? Se eu roubava, não roubo mais, deixei de pecar. Tudo bem? Aceitei Jesus
Os pecados passados estão perdoados. Mas no casamento impróprio, irmãos, não estão entendendo bem? Estão entendendo? O pecado continua. E agora? O que nós temos feito e orientado os irmãos que chegam assim, com situações diversas, primeira coisa, não podemos dizer que está tudo certo, porque não está certo. E não só é eles não, irmão, é todos, porque não há um justo sequer. Nós estamos colocando um exemplo, que é a vida normal agora. Porque tem casados bonitinhos que não estão bem casados. E tem casamentos que parecem bonitinhos e não está nada bonitinho. Cada um dará conta de si a Deus. O que nós precisamos preservar é a palavra. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. O que é limpo, o que é sujo, é sujo. O que é lícito, o que é ilícito, é ilícito. Todos têm que permanecer na presença de Deus e obedecer. E reconhecer que não só a situação de casamento, como outras situações, nos deixam como que miseráveis diante de Deus, necessitados das suas misericórdias, do seu perdão. O que temos dito é declarar, diferente de outras igrejas, que segundo o casamento é falta diante de Deus. Temos dito que só o separar se não houve razão legítima aos olhos de Deus, também está errado. Mas se veio para Cristo agora, fica na presença de Cristo, apresentando a Ele, Senhor, a nossa situação pendente, miserável, transgressora, falha e etc. Se é sincera a nossa alma diante de Deus, os nossos pecados são perdoados. Mas se a gente não reconhece a nossa fragilidade, numa situação ou outra, casado ou não, bem casado ou não, se a gente não reconhece, aí estamos impróprios para participar do ato da ceia. Irmãos, estão entendendo bem? Só que muitos não toleram isso, né, irmãos? Quer pegar o pão, quer pegar o cálice. Nós não costumamos dizer para quem chega em casamentos diferentes, ou já avançados em outras situações, que rompa tudo e volta ao que era antes. Quem disse que poderá voltar? Porque o outro lado também já está enrolado, né? Com muitas complicações, é um nó. Como voltar para aquele que não quer me aceitar? Eu não posso falar, separe e casa de volta com aquele que casou primeiro. Não dá. Nem posso dizer separa também, porque não sei a estrutura do outro, de outros que estão relacionados. Não estou entendendo? É trigo misturado com joio. Se o transgressor, pecador em qualquer tipo de pecado, de casamento ou não, é agora trigo, ele tem que continuar sendo trigo, mas muitas vezes vivendo em meio a joio e outros trigos. É cada um saber a sua necessidade e apresentar a Deus. Não estou entendendo bem, irmãos? Mas não podemos aprovar o que Deus falou que é errado. O casamento está patente hoje, mas muitas outras coisas também existem e nos impedem de entrar no céu. Ou, se estamos errados, vamos ser publicano.
chegar na presença de Deus, pedir misericórdia. Aí sim, sairemos curados, sarados, limpos. Então observe que a reunião para o ato da ceia é para limpeza. Jesus mostrou um exemplo aqui. Quem está mais ou menos muito sujo, toma banho total. Quem está um pouquinho sujo, é um banhozinho parcial. Perdoe dizer assim, tá, irmãos? Mas os discípulos já vinham convivendo com Jesus e de muitas coisas eles já estavam limpos. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mas tem uma coisinha a mais, outra coisinha ali, outra coisinha aqui. No caminhar dessa vida a gente se suja sem querer. Mas Jesus lava os pés. Jesus lava os pés. A reunião aqui agora é de lavar pés. Não precisamos trazer água para lavar todo mundo. Tem igreja que tem que lavar o pé de todo mundo antes de participar do pão e do cálice. Deixa eles. Mas essa é uma figura que Deus não ordenou para fazermos sempre. Na figura. É para nós fazermos no sentido de nós uns aos outros nos limparmos. Uma das coisas é um orar pelo outro. É um perdoar ao outro. É um ao outro não cobrar, não apontar, mas antes ajudar. Ajudar. Esse é o sentido verdadeiro da reunião de ceia. É para purificação. Nem os apóstolos estavam bem. Perdoa dizer assim, né? E Jesus foi lavar os pezinhos deles. Pedro, afoito, né? Sempre, né? Ele é 8 ou 80. Jesus queria 8. Ele falou, não, que é isso? O Senhor não pode lavar meus pés. E Jesus disse, se eu não te lavar, não tens parte comigo. É assim, então, banho total. Se alguém estiver precisando de banho total, Jesus dá. Se Pedro estivesse precisando, Jesus disse, tá bom, vamos lá fora, eu vou abrir o chuveiro. Eu vou pular dentro do Rio Jordão. Mas o processo de limpeza já vinha nos anos que Jesus andou com Pedro. Jesus foi ensinando, falando, e algumas coisas foram ficando para trás, e Pedro foi sendo purificado. Mas na hora da ceia, tem mais alguma limpeza a fazer. E assim nós vamos limpando os pés. Mas estão sendo lavados? Estão? E estão aproveitando e usando o mesmo processo para outros? Jesus vem e lava, perdoa. E você já perdoou o seu irmão? Já perdoou a sua irmã? Ou está cobrando alguma coisa? Ou deve e não quer assumir? É o momento de apaga tudo, lava os pés uns dos outros. E o que depende de Jesus fazer, Jesus faz. Jesus faz. Se entendemos essas coisas, irmãos, já participamos da ceia. Podemos ir embora. Vamos fazer a oração final. Amém? A verdadeira ceia já foi tomada. Nós estamos entendendo, sim ou não? Porque em verdade é em espírito. Em verdade é em espírito. Mas vamos participar da ceia mesmo. Já temos participado no sentido real, espiritual, e vamos participar também na figura, porque a figura é determinada. Se o Senhor determinou, é mais um reforço. Mas para quem tem fé de centurião, já participou da ceia. E já participa todos os dias. E várias vezes ao dia.
Esse é o sentido da ceia. Então, irmãos, não vou ficar apontando ninguém, tá? Foi ontem mesmo, estava conversando com o irmão, nós estávamos lembrando algumas coisas. Muitos irmãos que estavam entre nós não estão mais. E foram pessoas que foram feridas por exigências que não tem nada a ver com nada. Nós temos obrigação de fazer o certo se já temos tempo de casa, mas alguns estão chegando, estão gostando, não se ajustaram totalmente à igreja e alguém já manda embora. O lugar é santo, é para viver em santidade, mas primeiramente de você. E nós nem devemos cobrar do outro, devemos ajudar o outro. É quando entra a oração, a misericórdia, o amor, falar com jeito quando é para falar, quando não é para falar, é não falar. Não, é não olhar torto. Aí, estava conversando com o irmão ontem ou hoje, nem sei mais quando foi. Começamos a apontar, fulano, ciclano, beltrano, cadê? E começou a correr os nomes, ia contar. Gente que a gente gosta que venha, depois quer botar na forma de um dia para outro, ou de um mês para outro, ou de um ano para outro. E qual é o tempo de Deus? Se houver amor, são aceitos. Entenda-se entre nós. Mas não está bom, irmão? Não está. Mas vai ficar bom. Se a gente orar, se a gente ajudar, se a gente mostrar mais amor do que exigir santidade. Santidade é necessária, primeiro de nós, e depois nós ajudarmos os outros. Ajudar, não é cobrar. Ganhos em amor, aí faz qualquer coisa. Mas se não são primeiramente ganhos em amor, eles dão uma olhada para um lado, um para o outro. Eles vão analisar a gente que nem nós analisamos eles. Ele olha assim, mas você também. E vai achar defeito em nós, irmão. Não estou entendendo o que eu quero dizer? A gente exige, enquanto não é para exigir, é para ajudar. Ajudai uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Não é consentimento do erro. Temos que entender e diferenciar bem isso. É saber lidar com aqueles que ainda estão precisando de um banho ou de um lavar dos pés. E a obrigação é nossa, né? Jesus disse que a obrigação é nossa. Não é ele se lavar, eu ia a ele e lavar os seus pés. Tudo isso, irmão, faz parte da ceia. Nós temos cuidado conosco mesmo. Na verdade, aborrecendo toda roupa manchada de sangue. Isso é tudo que é errado, tem que ser rejeitado. Mas trabalhar porque aqueles que estão envolvidos, enlaçados, sejam libertos. Se nós tivermos cuidado de nós e da doutrina, poderemos ser salvos e poderemos salvar aqueles que nos ouvem. Amém?